Era 1997. O Brasil tinha uma rotina diferente. Às 9 da noite, as ruas ficavam mais vazias, os telefones paravam de tocar e famílias inteiras se reuniam em frente à televisão. Não para ver qualquer coisa, para descobrir quem era o Cadeirudo. Por meses, um único personagem dominou as conversas do país inteiro, nas padarias, nos ônibus, nas escolas, nos escritórios. Todo mundo tinha uma teoria. Todo mundo queria a resposta. E quando a verdade finalmente veio, o Brasil parou de vez. Esta é a história do personagem mais misterioso da televisão brasileira. E por que até hoje, quem viveu aquela época ainda sente aquele frio na espinha quando ouve esse nome. Cadeirudo. A novela A Indomada estreou na Globo em fevereiro de 1997. Escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, ela se passava em Greenville, uma cidade fictícia no interior de Pernambuco, colonizada por ingleses. Cheia de segredos, de intrigas, de personagens que escondiam muito mais do que mostravam. E foi nessa cidade que ele surgiu. Nas primeiras semanas de exibição, um novo elemento começou a aparecer na trama. Uma figura encurvada, vestida com terno escuro, chapéu cobrindo o rosto, sempre à noite, sempre em noites de lua cheia, carregando uma cadeira. Ele não falava, não corria, não atacava ninguém. Apenas aparecia, e as mulheres de Greenville entravam em pânico. O povo da cidade começou a chamá-lo de Cadeirudo, e o Brasil inteiro colou os olhos na tela para tentar descobrir quem estava por baixo daquele terno. Ao longo dos meses seguintes, o mistério foi crescendo, e com ele, a lista de suspeitos. 8 personagens foram cogitados pelo público como o verdadeiro Cadeirudo: Beraldo, Berbela, Egidio, Richard, Vieira, o padre José, Elaine e até o deputado Pitágoras. Por um longo período, o público quase tinha certeza absoluta de que era o deputado. Tudo indicava ele: os horários, as desculpas, as reações suspeitas. Mas Aguinaldo Silva não era um autor comum. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Cada pista era plantada com cuidado. Cada suspeito era construído para confundir. E enquanto o Brasil debatia, apontava, especulava. O verdadeiro Cadeirudo continuava ali, na frente de todo mundo, frequentando a missa, defendendo os bons costumes, condenando o pecado e a imoralidade. E ninguém via, porque ninguém suspeitaria jamais de uma beata. Mas por que alguém criaria uma figura tão perturbadora? Por que uma mulher respeitada pela cidade inteira decidiria se disfarçar de monstro noturno? A resposta estava bem no coração da trama. Lourdes Maria não era apenas uma beata. Ela era a fiel escudeira da vilã altiva. Uma mulher obcecada com moral e bons costumes. E Greenville tinha um problema que a incomodava profundamente: um prostíbulo gerenciado por Zenilda. Para Lourdes Maria, aquele lugar era um insulto à cidade que ela tanto amava. Então, ela criou o Cadeirudo, não para matar, não para ferir, para aterrorizar, para humilhar, para expulsar. Uma estratégia disfarçada de lenda urbana, uma vingança moralista vestida de terno escuro, e funcionou por muito tempo, porque ninguém no Brasil imaginou que por trás daquela figura assustadora existia apenas uma mulher, indignada com o mundo ao seu redor. Outubro de 1997. A novela chegava ao fim, e o Brasil inteiro sabia que a hora da verdade estava próxima. Nas semanas finais, a tensão era insuportável. Cada cena era analisada. Cada olhar era investigado. Cada detalhe era debatido com uma seriedade que hoje parece impossível. Não existia internet como existe hoje. Não existia streaming. Não existiam spoilers. Existia apenas a televisão e a palavra que corria de boca em boca. E então veio a cena. O Brasil parou. A máscara caiu. E quando o rosto finalmente apareceu na tela,
O silêncio tomou conta de milhões de casas ao mesmo tempo. Não era um homem. Era Lourdes Maria, a beata, a devota, a guardiã da moral de Greenville. Era ela. O choque foi imediato e absoluto. Pessoas ligaram para vizinhos, para parentes, para qualquer um que tivesse um telefone. Aguinaldo Silva havia feito o que poucos autores conseguem fazer. Enganou o Brasil inteiro, por meses. A juíza Mirandinha avaliou o caso com cuidado e chegou a uma conclusão que deixou o Brasil ainda mais boquiaberto. Lourdes Maria não poderia ser presa. Ela nunca tinha tocado em ninguém. Nunca tinha cometido nenhum crime formal. A sentença foi tratamento psiquiátrico. E o cadeirudo deixou de existir. Mas a história não acabou ali. Muitos anos depois, a novela voltou ao streaming. E uma nova geração descobriu o cadeirudo e sentiu o mesmo frio na espinha, porque há algo nessa história que vai além de uma novela dos anos 90. Há algo que nos lembra que os maiores medos não vêm de criaturas sobrenaturais. Não vêm de monstros sem rosto. Vêm de pessoas reais, pessoas que conhecemos, que respeitamos, que jamais suspeitaríamos. O cadeirudo era uma ficção, mas a lição que ele deixou é completamente real. Nem sempre o perigo tem cara de perigo. Às vezes, ele usa um rosário